Sem mais delongas, nós temos aí um tema a tratar nesta noite. Esse tema brotou no meu coração, depois de ler o Salmo, depois de ler algumas questões da vida de Davi, que é saltando muralhas com Deus. Davi, perto dele partir, ele escreveu algumas coisas importantes lá em Samuel, e também foi refletida no Salmo, em um dos Salmos, e no Salmo 18 ele diz: "Oh meu Deus, eu salto muralhas." Quantas muralhas não apareceram esses dias, quantos obstáculos esses meses nós temos enfrentado. Mas temos um Deus que nos ajuda a vencer todos os obstáculos. Eu não sei qual é a muralha que precisa ser transposta por você, pela sua família, pelo casal, mas o nosso Deus é aquele que segura a nossa mão e nos ajuda a passar por cima, a suplantar as dificuldades. Então, com vocês, pastor Cleolanda, ele vai apresentar a esposa dele. Glória a Deus, uma boa noite, amada igreja. Graças a Deus, que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. Sempre é uma alegria estar com o bispo aqui, bispo Volney, e essa igreja tão abençoada, que eu tenho o privilégio de vir aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu coração, ao seu coração, e vamos sair daqui fortalecidos no nosso casamento, amém? Apenas para quem não me conhece, meu nome é Cleolanda, eu sou pastor e psicólogo, e pastoreio a igreja de Nova Vida, ali no centro do Rio de Janeiro. Também me faço presente com a minha esposa, Rafaela Holanda, que também é psicóloga, ou seja, a ADR lá de casa é profunda, não é verdade? Cheia de técnicas, mas é um privilégio falar para casais, é um grande desafio. Antes apenas da palavra, estava conversando agora mesmo com um bispo, e nós estávamos falando a respeito, né, das situações da pandemia. Quando começou a pandemia, eu não sei se aconteceu isso contigo, mas eu particularmente, ô bispo, eu achava que a pandemia fosse durar 15 dias. Quem aqui achou que ia durar 15 dias? Eu até profetizava, não, só 15 dias. E se lembram que foi 16 de março, se eu não me engano, né, que foi o grande movimentação dos decretos. E por que eu acreditava? Porque meus amigos, né, ou as pessoas que trabalham em comércio diziam: olha, não tem como fechar o comércio por tanto tempo, e vem a Páscoa. E a Páscoa é um volume financeiro para quem trabalha no comércio significativo. Acabou que fechou, estava fechado. Porém, quando chegou já no final de abril, eu falei: é impossível maio ficar fechado, porque maio tem, depois do Natal, segundo as pessoas que trabalham no comércio, o segundo movimento mais forte do comércio é em maio, por causa do poderoso dia de quê? Das Mães. Então, mesmo assim, ficou fechado. E isso tudo, né? Começaram a aparecer muitas pessoas dizendo: agora eu vou produzir, vou aproveitar essa pandemia, vou produzir como nunca produzi. Vou ler todos os livros da minha biblioteca, vou começar a fazer atividade física, aí começava a malhar em casa. Quem viu isso aí na internet, né? Tal. E não durou muito tempo, não é verdade? E começaram a surgir muitas lives. Quantos aqui assistiam 150 lives por dia? Live de tudo, era live de tudo. Eu só sei que eu, ingenuamente, achando que ia durar 15 dias, eu fazia 5 lives, bispo, por semana. Eu e a minha esposa, por causa dos cultos, eu já estava assim, nos últimos tempos, arrastado assim já: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu já não aguentava mais de fazer lives. Então, todo mundo, né, ouvindo, assistindo as lives, e quando chegou nas minhas mãos um artigo científico, dizendo e apontando que naquele momento da pandemia, né, que ainda estamos, não era um momento de mudanças abruptas do nosso comportamento. Não era o momento de você ler todos os livros da sua biblioteca, se você não estivesse já lendo antes da pandemia. Não era para você mergulhar na academia, atividade física,
se você já não estava fazendo assim. Por quê? Porque se você tendesse a esse movimento, né, hipercompensatório, saindo do 8 para 80, a chance de você aumentar o seu estresse era grande, a chance de você aumentar a sua ansiedade era muito grande e você começaria a procrastinar. E o que é procrastinar? É deixar para amanhã o que você tem que fazer o quê? Hoje. Quem já procrastinou alguma vez na vida, hein? Então, eu comecei a escrever um livro sobre vencendo a procrastinação, usando bases científicas, bases da psicologia e, obviamente, bases bíblicas. Então, esse livro eu escrevi e, graças ao bom Deus, Deus abriu uma grande porta e nós conseguimos lançar esse livro, né, pela editora Central Gospel. Então, a editora Central Gospel lançou esse livro no mês de setembro, que é um livro de minha autoria, Vencendo a Procrastinação, aprendendo a fazer do dia de hoje o mais importante da minha vida. Então, esse livro, se você adquirir, você pode dar de presente para qualquer pessoa que não conhece a Jesus, que não acredita nem em Deus, mas essa pessoa, ela, ao ler o livro, ela certamente vai ali ser abençoada. Por quê? Porque aqui é como se você adquirisse um tratamento terapêutico, científico e à luz da palavra de Deus para vencer essa procrastinação. Existe uma diferença entre preguiça e procrastinação. Preguiça são aqueles 10 minutinhos a mais que você fica na cama. Preguiça é aquele momento que você fala assim, eu não quero ir hoje encontrar ninguém não, você fica em casa. Mas procrastinação é quando você começa a ter prejuízos. Você trabalha numa empresa que tem que entregar relatório, você não entrega no primeiro mês, é punido. No segundo mês você não entrega, você acaba sendo mandado embora. Faculdade, trabalhos da faculdade da mesma maneira, você sabe o que tem que fazer e não faz, então você começa a ter prejuízo. Isso é procrastinação, e é algo que a gente tem e trabalha no livro, é administrar melhor o tempo, né? Nós administrarmos melhor o nosso tempo, administrar melhor as nossas emoções, né? Porque a procrastinação tem muito a ver com a má administração das nossas emoções, mudando a nossa maneira de pensar, reestruturar cognitivamente, trabalhando metas, objetivos. Então esse livro, ele é muito interessante para você adquirir e também para você dar de presente. Se você quer vencer, ter uma vida mais produtiva, uma vida saudável, tá? Nós aqui falamos muitas coisas interessantes que eu tenho certeza que vai te ajudar a você conquistar os seus objetivos. Eu posso ouvir um amém por isso? Então, diga para o seu cônjuge, não procrastine o meu presente hoje. Um livro, R$30, 2 livros, R$50. Você pode usar o seu cartão de débito ou crédito. No final do culto eu vou estar ali na mesinha. E se você quiser, eu posso fazer uma dedicatória. É uma maneira de dizer muito obrigado por você estar adquirindo esse livro. Não deixe, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Bem, vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Pastor, Amós tem na Bíblia? Tem. É exatamente onde as páginas da sua Bíblia estão grudadas. Fica mais ou menos ali. Vamos ler Amós 3, capítulo 3, versículo 1. 3, versículo 3, perdão. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles o quê? Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, está aqui a sua santa e preciosa palavra. Eu peço a Ti, ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós nessa noite, e que Teus filhos que aqui estão
possam, ó Deus, serem abençoados e edificados. Nós oramos e pedimos a Tua graça e pedimos que os casamentos sejam fortalecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos, o bispo Volney me orientou a exatamente falarmos sobre as muralhas que possam estar se levantando na sua vida conjugal. É importante ressaltar que não tem como hoje nós não falarmos desta pandemia dentro até do contexto conjugal. Para que vocês tenham uma ideia, no período da pandemia do ano passado, os divórcios aumentaram no Rio de Janeiro 50%. Eu estou falando no Rio de Janeiro. Se você pegar, não precisa ir muito longe, se você pegar vários sites onde falam de celebridades, onde falam de pessoas famosas, elas vão dizer o quão difícil foi esse período da pandemia, período esse em muitos momentos de isolamento social, onde você teve que ficar em casa com seus filhos, com o seu marido e com a sua esposa, e ali várias pessoas dando o seu testemunho que quase se separaram, e outros até mesmo, como eu disse, deram fim ao seu casamento. Quando nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, nós sabemos que isto é o efeito é a separação, o divórcio. Mas o nosso Deus, Ele não trabalha através do efeito. Deus, Ele olha a causa. Porque acreditamos que a pessoa, ela não vai se separar do dia para a noite. Mas, infelizmente, é um processo que vai se manifestando dia após dia, e isso vai fazer com que o relacionamento acabe. E eu gostaria, obviamente, de que você entendesse, de uma maneira básica, antes de entrarmos nas muralhas, que o casamento tem um propósito. Ora, eu gosto muito do texto que nós, pastores, pregamos muito no casamento, em celebrações de casamento, que se encontra em Gênesis 2,18, que diz que é bom que o homem não esteja o quê? Só. Ora, é bom que o homem não esteja só. E aqui diz o texto que ele far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea. Então, eu começo a entender que o casamento, em primeiro lugar, é um propósito de quem? De Deus. Quem concorda comigo? Então, o casamento não é uma invenção humana. O casamento não tem nada a ver com um livre-arbítrio. O casamento é algo que foi criado por Deus. Então, Deus, quando olhou o homem, Ele idealizou o casamento, Ele idealizou a família. Então, quando nós nos casamos, nós devemos entender, e claro, Deus não obriga ninguém a casar, mas a partir do momento em que você casa, a partir do momento que há um desejo no seu coração de se casar, saiba que o seu casamento, acima de tudo, é um propósito, é um plano de Deus. Em segundo lugar, o casamento, ele serve para uma maneira de suprirmos as nossas necessidades emocionais básicas. Da mesma maneira que eu gosto de pregar sobre esse texto de Gênesis 2,18 no casamento, Adão não sabia o que era se relacionar com alguém. Adão não sabia o que era sexo. Adão não sabia o que era uma outra pessoa parecida com ele. Porque Adão naquele momento estava o quê? Só. E Deus, ao olhar para ele, disse, é bom que o homem não esteja o quê? Só. Ali Deus, o que Deus quer estabelecer com Adão? Além de um casamento, necessidades emocionais básicas. Quais são as necessidades emocionais básicas que todos nós temos? Afeto, vínculo seguro, segurança, autonomia emocional, lazer e espontaneidade.
Tudo isso são emoções, necessidades emocionais básicas que nós, obviamente, recebemos em primeiro lugar dos nossos pais, né? Ou os nossos pais tentam nos dar, sabemos que eles não suprem todas, mas os nossos pais, eles nos oferecem as necessidades emocionais básicas. Mas Adão, quem era o pai de Adão? Deus, né? Não tinha ninguém. Então, quando Deus faz Eva, faz para que eles o quê? Desenvolvesse e um desse para o outro as necessidades emocionais básicas. Assim também é o casal. Quando a gente fala, eu caso por casar, ninguém casa por casar. Eu caso e não busco nada no outro. Não, é mentira. Sempre nós buscamos. Tanto é que as relações, elas entram em conflito quando nós vamos buscar alguma coisa no outro e não encontramos. Aí eu não vou entrar nem no mérito se o que você busca está certo ou está errado. Mas quem busca afeto na relação aí? Diga amém. Pelo amor de Deus, diga amém, mesmo que não queira. Quem busca vínculo seguro no casamento? Ou você é da relação aberta? Quem busca segurança, e segurança não é dinheiro, diga amém. Os homens ficaram até aliviados agora. Não é verdade? Quem busca lazer na relação? Todo mundo. Quem busca uma relação espontânea, que haja espontaneidade, não é assim? Você é o que é com o outro, sorri, não é verdade? Se tiver que chorar, chora. Se está faltando espontaneidade na relação, está faltando uma necessidade emocional. Então nós casamos com esse propósito. Casamos também para constituir uma família. Porque, como eu falei, se casamento é plano de Deus, família, obviamente, é plano de Deus. Porque quando Deus criou Eva para Adão, também Deus disse, crescei e multiplicai-vos. E também devemos entender que o casamento também faz parte de um ciclo da nossa vida. É natural. Como eu falei, hoje as pessoas, se elas não quiserem casar, tudo bem. Mas devemos entender que o casamento é um ciclo que nós vivenciamos, é uma etapa da nossa vida. Da mesma maneira que a entrada na faculdade e a saída da faculdade é um ciclo, da mesma maneira que nós saímos da infância, vamos para a adolescência, e da adolescência vamos para a fase adulta, é um ciclo, e depois vamos para a velhice, o casamento também podemos entender que é um ciclo novo, porque eu não acredito que a pessoa case e continue tendo a mesma vida que tinha anteriormente, concorda comigo? Tem até uns marmanjos que tentam, mas rapidamente a mulher usa o instrumento da panela de pressão e dá um corretivo no homem. Rapidinho o anjo do concerto entra em ação. Por quê? Porque não dá para ter a mesma vida. É um ciclo diferente. E então, quando nós não entendemos isso, quando nós não vivenciamos isso na plenitude ou de maneira satisfatória, começam a aparecer algumas brechas. E essas brechas, obviamente, com participação nossa e com participação do diabo, começa a haver uma construção de algumas muralhas. E ora, quando nós falamos de muralhas, o bispo Volney pensa em muralha, obviamente, muralha, quando se levanta, eu não consigo enxergar o que está dentro, e eu não consigo enxergar o que está o quê? Fora. Tem uma muralha. É algo que junta ou algo que separa? Separa. E ora, se o casamento farei os dois uma só carne, é para estar junto ou é para estar separado? Junto. Então, se tem uma muralha, é porque há algo que não está legal. Até mesmo quando, não falando de casamento em si, mas das relações com as famílias de origem, é muito interessante porque existem famílias de origem que elas são muito emaranhadas, né? É a grande família, todo mundo junto e misturado.
E a pessoa que casa tem dificuldade com a família do seu cônjuge. E aí o que acontece? Aquele cônjuge, ele é muito ligado. Aí a pessoa com quem ele casou não se dá bem com a família. Aí arruma uma briga muito grande e há um distanciamento abrupto. Isso é funcional? Não. Ou seja, ela colocou uma o quê? Muralha. O que tem que se colocar? Uma fronteira. Fronteira, você está demarcando território, você está demarcando limite. Então, quando você, por exemplo, vai em Foz do Iguaçu, você olha a ponte da amizade, você sabe que ao passar da ponte, vai ter ali um guichê da Polícia Federal, e do outro lado é o Paraguai. Você enxerga o Paraguai? Enxerga. Você sabe que o Paraguai está ali? Sabe. Mas você pode passar direto? Não, porque tem uma o quê? Fronteira. O problema nosso é que nas relações familiares, quando brigamos, colocamos barreiras, muralhas, e não colocamos fronteiras. Mas isso é outro assunto, mas é importante, você que no seu casamento, as famílias de origem têm estado com dificuldade, com briga, que em nome de Jesus, as muralhas caiam por terra em nome de Jesus, e que você coloque fronteira. Diga para o seu cônjuge, vamos colocar fronteira. Fala para ele, todo mundo, fala assim, todo mundo junto e misturado está repreendido. Ah, minha sogra chega, nem toca a campainha, está repreendido. Hoje mesmo, lá no meu prédio, né, tem lá o porteiro lá, foi medir minha temperatura, eu falei, mede aqui, se eu tiver com febre, tu não deixa nem eu entrar em casa. Aí ele riu, ele falou, não, você mora aqui. Eu falei, não, olha só, se a minha sogra chegar nesse termômetro, fala que está com 42, não deixa ela subir. Brincadeira, minha sogra é uma benção, tadinha. Então, ó, quase que eu tropecei, tá vendo? Praga de sogra aqui, ó, olha aí, ó, tá repreendido, hein? Então, qual é a primeira muralha que podemos falar que aponta uma crise? Qual é a primeira muralha que nós podemos dizer que ela começa a trazer transtornos para o nosso casamento? É quando o casal começa a ficar desconectado. A primeira muralha para que seja estabelecida uma crise na relação conjugal é quando a muralha ela começa a se levantar e começa a desconectar o casal. O que é desconectar? É quando o casal, que antes possuía intimidade, cumplicidade, parceria, eles começam a ficar distante um dos outros. Presta atenção, casamento não pode ser assim, uma só carne, que muitos dependentes emocionais amam esse texto fora de contexto para virar pretexto. Uma só carne. Aí você olha o Facebook, José da Patrícia. O Facebook, Maria do José. Nada contra isso, mas você vê que eles são muito assim. O que isso pode acontecer? Uma simbiose tão forte que é uma dependência. Um vive literalmente em função do outro. E será que Deus quer isso? Não. Qual é o casamento saudável? É como a aula de matemática. Conjunto A, conjunto B. No meio do conjunto A e do conjunto A, conjunto B, e no meio tem aqui a ligação dos conjuntos. Qual o nome disso? Rapaz, fera, hein? Foi a única coisa que eu aprendi na escola de matemática. Interseção. Ou seja, esse casal está junto? Sim. O conjunto A está ligado ao conjunto B? Sim. Mas o A tem sua própria vida? Tem. O B tem sua própria vida? Tem. Mas eles também têm coisas, o quê? Em comum. Isso é o equilíbrio. Hoje o que está acontecendo? Ou se juntam demais, e é demasiadamente, e um larga tudo para viver a vida do outro, ou muitos estão, você vive a sua vida,
eu vivo a minha, e dia 5 a gente se reúne para dividir as contas. Vocês conhecem casais assim? Ó, tá um monte. Eu, como psicólogo, atendo casais, e ontem eu atendendo um casal muito interessante, porque essa minha cliente, primeiramente ligou para minha esposa, porque era o enteado dela que estava dando problema. E aí, então, ela ligou para minha esposa, falando, não, queria marcar uma consulta, porque como você atende criança e adolescente, eu queria que você atendesse, tal. Aí minha esposa começou a conversar e falou assim, não, o problema não está na criança, vocês devem cuidar do casamento de vocês, primeiro faz a terapia de casal. E foi fazer. A demanda daquele casal era para falar do filho, mas aí nós começamos a trabalhar, né, a relação ali, da maneira terapêutica, e ontem, eu aplicando uma técnica, um casamento que era impossível aos olhos humanos achar que tinha qualquer problema, o homem vira e fala assim, há 1 ano eu não me deito com a minha esposa. Detalhe, não tem adultério, não tem outra mulher, não tem outro homem, há 1 ano. Esse casal está conectado ou desconectado? Totalmente desconectado. Totalmente desconectado. Ah, então o senhor está dando ênfase ao sexo, não estou falando do sexo até como o prazer, que é direito nosso, ok, que é muito bom, mas eu estou falando de conexão. Então, no encontro como esse, da maneira qual eu vou pregando, você tem que começar a pensar o seguinte, qual a nota que eu daria para a minha relação em termos de conexão com meu marido ou com a minha esposa? De que maneira eu estou ligado? Não estou falando de dependência, eu estou falando de conexão, de uma parceria, de uma cumplicidade, porque nós acabamos de ler um texto em Amós 3,3 que diz, andarão 2 juntos se não tiver em acordo. Aí eu gosto muito daquele texto que diz em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras é difícil de arrebentar, porque é melhor serem 2 do que serem 1, porque se um cair, o outro quer? Ô meu irmão querido, em nome de Jesus, você vai sair daqui conectado com o seu cônjuge. Você pode dar glória a Deus e aplaudir bem forte ao Senhor? Conexão. Então, pastor Cleo Holanda, qual é a primeira barreira que tem se levantado? A primeira barreira que se levanta e se levanta numa crise conjugal, a primeira barreira é como aquela corrida de atletismo que você já deve ter visto, do salto, né? Do salto com barreiras. A primeira muralha é a muralha da desconexão. Quando você começa a ter uma crise no casamento, o primeiro sintoma, a primeira muralha é a muralha da desconexão. E a segunda muralha é a muralha da comunicação. Fala para o irmão que está ao teu lado, eu tenho que falar mais com você. Tem irmão que vai falar, eu não aguento mais. Casais saudáveis sabem se comunicar. Quando começa a haver ruído na comunicação, certamente essa comunicação, ela vai atingir diretamente, essa falta, esse ruído, vai atingir na relação. E aí você há de entender que a comunicação, ela é uma habilidade social. E pessoas tendo muita dificuldade de se comunicar. Por exemplo, existem casais que não conseguem conversar, mas falam tudo pelo zap. Eles têm DR pelo zap. Meu irmão, DR pelo zap é igual a Satanás com chifre. Por quê? Primeiro, porque as palavras são frias. Segundo, que cada um interpreta de uma maneira. Ah, mas eu me sinto melhor escrevendo do que falando. Ok, você pode ter inibição emocional, perfeito. Mas então, quando for escrever, escreva coisas boas, seu miserável. Porque se você escreve coisas pesadas,
você já tem inibição emocional, já não consegue externalizar direito as suas emoções, você está ativado de raiva, você está ativado de ódio, vai escrever besteira. Agora eu quero escrever, pastor, não adianta, escreve, leia, apague, escreve de novo, você não vai escrever a mesma coisa. Já aconteceu isso contigo? Grava um áudio, ouve, apaga, quando você for falar, vai falar outra coisa. Então, quando começa a haver ruído na comunicação, aí é que começa a ter problemas. Por quê? Porque a comunicação, ela está muito ligada a 4 tipos de comportamento. O comportamento passivo, o comportamento agressivo, o comportamento passivo-agressivo e o comportamento assertivo. O passivo, ele só pensa no outro. O passivo, ele só pensa no outro. Por que ele só pensa no outro? Porque ele tem medo de ser rejeitado. Então ele não verbaliza a sua posição. Porque se eu colocar o que eu quero, o que eu desejo, a pessoa pode me rejeitar. Então o outro está certo, eu dou razão ao outro, eu só penso no outro. Essa rejeição, o que acontece comigo? Eu estou revelando também que eu tenho um problema de baixo autoestima. Por quê? Porque eu pouco me valorizo, porque ao pouco me valorizar com medo de ser rejeitado, evidentemente, eu só penso no outro, porque além de ter medo do outro me rejeitar, eu tenho medo do outro me abandonar, porque afinal de contas eu já não tenho tanto valor. Se ele me deixar, quem vai querer? E aí o que eu posso desenvolver? Um nível de ansiedade muito alto, porque eu estou engolindo sapo, e como consequência eu posso adoecer também, desenvolvendo a depressão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro, comportamento passivo. O segundo comportamento, o agressivo. Se o passivo só pensa no outro, o agressivo só pensa o quê? Nele. O agressivo, por que ele é agressivo? Porque ele só pensa nele, e ele fala alto. Porque pessoas que falam muito alto é porque naquele momento da discussão acabou os seus argumentos. Então acaba o argumento, ele grita, mas também esse gritar significa eu quero ser ouvido. E também a pessoa que é agressiva, ela pensa no outro, ela acaba o argumento, ela quer ser ouvida, e toda pessoa agressiva, na verdade, ela esconde uma dor. Então, quando você vê alguém que está agressivo, você pode olhar e falar assim, o que meu marido, o que a minha esposa está querendo dizer? Aonde está a dor dele? Se você perguntar para muitas mulheres, que no momento de traição, elas se tornam agressivas, né? Por quê? Qual é a dor? Ela se sente rejeitada. O homem também. Então o agressivo também, ele é agressivo porque ele também está se defendendo, mas na cabeça dele, a melhor defesa é o ataque. Então tem gente que na comunicação é passiva, tem gente que na comunicação é agressiva, tem gente que na comunicação é passivo-agressivo. O que é? É aquela pessoa que sai do 8 e vai para o 80. Você já ouviu aquela frase, eu sou muito calmo, pastor, só não pisa no meu pé. Esse é o passivo-agressivo. Só não mexe comigo, eu sou um amor, mas se mexer comigo eu quebro tudo. Passivo-agressivo. Qual é o melhor tipo de comportamento? Qual é o melhor tipo de habilidade social? Qual é o melhor tipo de comunicação? A assertiva. Por quê? O assertivo, ele não pensa no outro e ele não pensa nele. O assertivo, ele luta pelos seus direitos sem ferir o dos outros. O assertivo, ele aceita feedback e aceita feedback e ele dá feedback. Ou seja, ao invés de você ficar, você não me dá atenção. Tá bom, vou procurar fulano de tal, já que você, O assertivo fala assim, você poderia, eu tenho sentido falta de você sair comigo, tenho sentido falta de você me dar ouvido.
O assertivo é assim, ele luta pelo direito dele, mas ele não fere dos outros. O assertivo é aquele que a linguagem dele é objetiva, direta e sincera. Não tem que ficar rodando. Quem já, o cônjuge já ficou rodando, não levanta a mão para não dar briga. Rodando. A linguagem é direta, objetiva e sincera. Luta pelos direitos sem ferir os outros, aceita feedback e dá feedback, linguajar direto, objetivo e sincero, aprende a dizer não. O assertivo aprende a dizer não. O passivo, ele consegue dizer não? Você sabe que o não traz empoderamento. Ah, mas eu disse não para o meu marido e ele ficou de cara feia. Compra chupeta e fralda para ele. Ele entrou no modo criança mimada. Ah, mas e a esposa também ficou de biquinho? O problema é dela. Também dá chupeta e fralda para ela. Porque o assertivo, ele não vai se sentir agredido, ele vai dizer sim quando ele quer dizer não. Não, eu não quero ir por causa disso. Claro, estou falando não com coerência, por favor. O assertivo, ele tem a política do ganha-ganha. O que é o assertivo? Se ele luta pelos seus direitos sem ferir dos outros, na conversa, a política do ganha-ganha é, na conversa, eu não vou sair vitorioso. Nós dois vamos sair vitoriosos. O que acontece na maioria das DRs? Você sabe que eu estou certo. Se ajoelha, vai, pede perdão. Vai que eu vou orar por você. Não é assim? Não é assim? Você sabe que você está errado. O assertivo não, ele na conversa, na comunicação, os dois saem ganhando. Por isso que às vezes a DR, ela piora o casamento. Tanto na clínica, no consultório, como em gabinete pastoral, o bispo sabe muito bem disso, que às vezes é melhor você atender um, depois atender outro, porque se atender os dois juntos, é programa do ratinho, meu irmão. E você fica assim, meu Deus, para que isso tudo? Tinha uma cliente minha, tudo bem que ela tinha um transtorno de personalidade borderline, ela era desse tamanho, ela tinha 1,30 m, o marido dela, 1,90 m, grandão, ela na conversa, na terapia de casal, daqui a pouco ela levantava, ela via no sofá e metia o dedo assim na cara dele, eu ficava assim, as paredes do meu consultório tremiam. Depois que eles iam embora, o cliente que estava me esperando, eu falava, entra. Aí ele, Cléo, desculpe falar assim, está tudo bem contigo? Olha, eu sei que já é a segunda vez que eu estou aqui e eu saio, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui fora. O que aconteceu? O casal se separou. Aí você fala assim, houve traição? Não. Ah, mas eles estavam na terapia de casal e eles não eram cristãos. Eles eram cristãos. Ah, mas então, Cláudio, o que aconteceu? Eles não iam na igreja? Eles iam na igreja. Mas o que aconteceu então? Então eles terminaram alegres, não, os dois chorando. Mas por quê? Porque não sabiam, em primeiro lugar, se comunicar. Era uma muralha. E meu irmão, Satanás, ele entra com força, trazendo ruído, às vezes você até interpretando errado, pensando de maneira errada, mas nesse encontro Deus vai tocar na tua casa, Deus vai tocar na tua família, Deus vai tocar no teu casamento, e a comunicação será uma comunicação abençoada, porque a tua casa será o pedacinho do céu. Diga glória a Deus e aplauda bem forte esse Deus maravilhoso. A terceira muralha é a muralha da falta da empatia. Se eu estou falando de desconexão, se eu estou falando sobre ruído na comunicação,
eu não posso esquecer de falar de empatia. E o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Já reparou que quando há casamento, geralmente na rua nós nos colocamos no lugar do outro, mas dentro de casa a gente tem dificuldade? Você sabia que essa pessoa com quem você casou tem uma história de vida? Você sabe que essa pessoa que você casou tem dores que talvez você nem saiba. Não é porque essa pessoa não falou, mas porque ela não quis. É a maneira dela. Você sabia que essa pessoa que você casou veio de uma família completamente, às vezes, diferente da tua? Onde crenças foram estabelecidas nessa família? Não falo crenças espirituais, não. Outro tipo de crença. Onde essa pessoa vivenciou na sua infância situações que você não vivenciou. E nós devemos entender que os nossos comportamentos, eles são automatizados, porque eles partem do princípio de crenças, de pensamentos que geram emoções. Então, muitas coisas nós fazemos porque se tornou hábito. Já vi casal brigar por causa de pasta de dente, quem já viu isso? Um aperta no meio, outro aperta, né? Um tem toque, outro não tem, outro é bagunceiro, outro é todo sistemático. E aí brigam por causa disso, quando na verdade devem trabalhar juntos para resolver o problema. E a empatia é você olhar para aquela pessoa que você casou, e não estou falando de ser passivo, nem passar a mão na cabeça quando a coisa é errada, mas você se colocar no lugar dessa pessoa e falar assim, calma aí, eu estou reivindicando isso, mas será que essa pessoa tem condições de me dar? Por exemplo, você que está aí sentado lá do seu cônjuge, você gostaria de ganhar 150 mil dele hoje? Quem gostaria? Quem? Tem irmãos que nem levantou a mão, que está com medo ou já tem? Quem gostaria de ganhar 150 mil do cônjuge? Se você pedisse para ele te daria? Ele daria? Tem os miseráveis que não, mas tem gente que daria, mas não dá por quê? Aí você vai ficar chateado com ele, porque dá, você não tem, não quer. Você está doido. E, brincadeiras à parte, isso acontece muito nas relações. Porque você não é afetuoso, você não me abraça, você não me beija, porque Alfredinho, ele levava buquê toda semana, Alfredinho me dava flores toda semana, Alfredinho me levava nos restaurantes mais caros, Alfredinho me dava dinheiro todo mês, Alfredinho pagava minhas contas. Onde é que está Alfredinho? Tinha 3 contigo. Mas esse aqui, talvez não seja carinhoso. Por quê? Ele recebeu carinho? Como é que foi a criação dele? Como é que foi a vida dessa pessoa? Qual é a dor dessa pessoa? Então ele tem que continuar assim? Não, ele tem que melhorar. Mas se você for empático, ou empática, você vai ajudar ele a desenvolver. Mas acontece ao contrário. Nós geralmente julgamos, condenamos, e aí você fica desmotivado ao quê? A mudar. Quem aqui não mudou de propósito? Não levanta a mão, né? Mas eu sei que não. Tem um cliente meu que é médico, ele fala assim, eu vou parar com a terapia. Eu falei, por quê? Porque eu estou melhorando e ninguém melhora. Não, Cléo, eu não vou mais fazer. Não, se eu melhoro ninguém melhora, não, eu vou piorar e todo mundo piora. E é verdade. Então, quando eu sou empático, eu falo assim, calma aí. Vou respeitar a história dessa pessoa. E quando eu desenvolvo empatia, as minhas emoções, elas são mais saudáveis ou são mais disfuncionais? Saudáveis. Quando eu tenho empatia, a minha chance de desenvolver amor, afeto, compreensão, misericórdia, compaixão é muito grande. Mas quando eu não sou empático, eu rivalizo, eu cobro, eu pressiono, e aí começa a desconectar, a comunicação começa a ruir, e aí a empatia, quando não tem, o casal começa a andar em desacordo. E a Bíblia diz, andarão 2 juntos, se não tiverem em
acordo. Casamento separa por adultério? Claro que sim. Casamento acaba por causa de problemas de famílias de origem? Claro que sim. Casamentos acabam por causa de falta de dinheiro? Claro que sim. Mas casamentos acabam por falta de empatia? Acabam. Quando um já diz para o outro, fala assim, não adianta, por mais que eu faço, ele não me compreende. Perceba essa muralha. Uma muralha é a da desconexão. Outra muralha é do ruído, da falta de comunicação. A outra muralha é da falta de empatia. E a última muralha, a muralha da infidelidade. E aí é que está, infidelidade é diferente de adultério. Adultério é onde há conjunção carnal. Infidelidade é quando, por exemplo, você fala mal do seu cônjuge. Você está sendo infiel. Então, no casamento, pensa antes de falar. Porque quando você é infiel não apenas na questão do adultério, mas você é infiel no falar, no se comportar, e a nossa casa é uma casa onde Deus se faz presente. Os nossos filhos vão ver, meu pai e minha mãe são amigos, são parceiros, andam juntos, crescem juntos, porque há um Deus que servimos nessa casa. A tua casa, o teu casamento vai ser o espelho para a tua descendência. Diga glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. E para concluirmos, fique de pé em nome de Jesus. Pastor Cléo, de maneira direta e objetiva, como eu posso tratar o meu casamento? Exatamente de maneira oposta àquilo que eu falei. Com reconexão. Se reconectar com o seu cônjuge. Com autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Eu passar a me conhecer o quê? Melhor. O que Paulo vai dizer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem gente que fala assim, Deus me conhece e eu também me conheço. Não, Deus te conhece, mas a maioria das pessoas não se conhece. Que você possa buscar o seu autoconhecimento. Que você possa, para desenvolver empatia, descobrir qual é a dor do seu marido, qual é a dor da sua esposa. E ambos não acusarem e não tocar um na dor do outro, mas se ajudarem mutuamente. Diga amém por isso. Porque se um cair, o outro vai levantar. Eu sei qual é a dor da minha esposa e eu vou cuidar dessa dor com todo carinho. Ela sabe qual é a minha dor e vai cuidar dessa dor com todo carinho, empatia. E vou buscar acima de tudo ser assertivo. Vou lutar pelos meus direitos sem ferir o dos outros. Meu irmão, se você colocar em prática 30% dessa mensagem, eu posso te garantir que o teu casamento há uma grande mudança. Por que eu falo isso? Porque é pautado na palavra de Deus, obviamente, e porque as pesquisas sobre relacionamento conjugal, afirmam que de tudo que podemos falar, 3 coisas que pautam um casamento sólido e seguro: uma boa comunicação, uma assertividade e a empatia. E nós temos o cordão de 3 dobras, que é o Espírito Santo de Deus. Se a gente faz a nossa parte, meu irmão, a mão de Deus está sobre a nossa vida. Por isso, dê a mão para o seu cônjuge, por gentileza, e vamos orar, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus o perdão pela ignorância, por desconhecermos as coisas. Você não está aqui, as muralhas serão quebradas. Mas se a muralha não for quebrada, pastor, você vai saltar as muralhas, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, e pedimos a Ti, ó Deus, a manifestação do Teu poder para com a vida dos Teus filhos, os casamentos que aqui estão. O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, meu Deus, melhore a comunicação dos Teus filhos, melhore, ó Deus, a assertividade dos Teus filhos, melhora, meu Deus, a empatia dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, toda investida satânica, toda obra maligna, toda obra de bruxaria, feitiçaria, toda seta do inimigo para trazer confusão a este casamento, caia por terra, no nome de Jesus de Nazaré. Nós profetizamos conexão, nós profetizamos acolhimento, nós profetizamos a Deus paz, alegria e renovo, no nome de Jesus de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus, Pai, reconecta, Senhor, essas pessoas, Senhor, esse casamento, meu Deus, que está perdido, Senhor, está, Senhor, sem saber o que fazer, de repente se perdeu na comunicação, ou alguma coisa, de repente até esse fato da pessoa ter um filho, Senhor, nasceu uma criança, e esse casal não conseguiu voltar, não conseguiu se reconectar. Espírito Santo de Deus, venha tocar nessa casa, venha tocar nesse casamento, que nessa noite eles cheguem em casa, peçam perdão a Deus e comecem a fazer tudo diferente, comecem, Senhor, a se reconectar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, libera o perdão sobre essa casa, perdoa, Senhor, esse casal, Senhor, que andou desconectado. Pai, que essa muralha venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Também essa muralha da comunicação, Senhor, como nos perdemos, como falamos besteira, que esse casal venha começar a pensar antes de agir, pensar antes de falar, que esse casal venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, colocar a tua mente, Senhor, a mente de Cristo, colocar tuas palavras, Senhor, na hora de lidar com uma situação difícil. Espírito Santo de Deus, age nessa casa, age nessa família, meu Deus, salve essa casa. Deus, não permita, Senhor, que venham se divorciar, que venham se distanciar mais, mas pelo contrário, Deus, que essa noite, meu Pai, seja uma noite de recomeços, Senhor, que seja uma noite de vitória para esse casamento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa casa em relação aos filhos, que eles venham se comunicar melhor entre eles também, Senhor, devolve a comunicação para essa casa, o acordo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer nessa família, nessa noite, em nome do Senhor, amém e amém. Repita comigo: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, eu profetizo que a minha casa, o meu casamento, será o pedacinho do céu. Eu farei a minha parte e andarei em acordo com o meu cônjuge, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Meu irmão querido, que Deus possa te abençoar de maneira rica e abundante. Se você tem Instagram, você possa me seguir, @Cleolanda, tá bom? @Cleolanda, se você tem Instagram para me seguir, sempre ali eu tenho mensagens e coisas bem interessantes da parte de Deus para a sua vida. Se você puder, passe ali e adquire o livro que vai estar me abençoando e também abençoando a sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor, bispo. Deus está nesse lugar, irmãos, para transformar histórias. Está transformando o seu casamento hoje. Está falando com você hoje, não está? Diga amém.